Hoje vamos conversar com Ângela Lima. Ela é headhunter há 23 anos aqui no Vale, já contratou muitas pessoas, já teve essa influência na contratação de mais de 7.000 pessoas. E você pode ser uma delas. Primeiro, vem aqui saber o que faz uma headhunter, né? E depois disso, seguindo com dicas, com mitos, com verdades e dizendo muito a verdade do mercado de trabalho antes pandemia, pós-pandemia e dicas assim sensacionais que podem ajudar você que ainda não tem o primeiro emprego, que está se recolocando no mercado. Tem boa novidade para você. Vem assistir. Ângela, muito grata por estar aqui compartilhando esse assunto tão bacana. Eu não sei se as pessoas sabem o que significa, né? Ouve, às vezes é uma palavra em inglês também, né? Por ser inglês nem sabe, mas você veio aqui desmistificar e contar um pouquinho sobre essa profissão. Primeiramente, antes de entrar no quesito mesmo, conta um pouquinho rapidamente da sua trajetória. Sim, bom, eu comecei, né, em RH com 16 anos. E foi incrível, assim, porque eu trabalhava numa papelaria e eu atendi muito bem um profissional que era dono de uma agência de empregos. Ele me perguntou, você não quer trabalhar comigo? Você me atendeu muito bem. E deslumbrada, né, eu fazia técnico em processamento de dados, não era nem da área de recursos humanos. E eu aceitei, né, e fui. Com 3 meses que eu estava auxiliando eles na agência, ele demitiu a selecionadora e me colocou no lugar dela para fazer seleção. Eu não tinha nem 17 anos ainda. E ali eu comecei no mundo dos recursos humanos, né? Depois eu vi que eu não tinha muita ênfase em tecnologia da informação e continuei trabalhando em RH. Aí meus pais sempre falavam, naquilo que você é boa, você tem que se tornar melhor ainda. Então eu comecei a estudar, tudo, casei, né, tive meu filho, foi uma gravidez de risco e eu parei de estudar. Mais tarde, quando eu já estava no meu segundo casamento, o meu segundo marido, ele falou, não, você tem que voltar a estudar. Né, e eu voltei para fazer administração. E nisso nós voltamos para Taubaté, que eu me casei no sul de Minas, e eu estava desempregada, meu marido desempregado, minha filha com 1 aninho e minha mãe tinha câncer. Assim, meu Deus, como é que eu vou trabalhar agora? Eu estava com 140 quilos. Oxi! Aí eu falei, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ajudar a sustentar a família? E eu ia no balcão de empregos com ele sempre. E um rapaz no balcão de empregos falou que tinha 20.000 currículos cadastrados. Isso lá em 2000, né? Nem era 2000 ainda. Eu falei, nossa, se eu reformular 20.000 currículos, eu fico rica. A ideia, eu sempre fui empreendedora nata, né? E coloquei nos postos de Taubaté que eu reformulava currículo. Assim, na maior ingenuidade mesmo, né? Querendo fazer um serviço, cobrando bem pouquinho, só que nunca me procurou um profissional e realmente precisava de um preparo assim, mais humilde. Sempre eram engenheiros para cima. E eu percebi que eles precisavam não só da reformulação do currículo, mas da orientação de carreira. Claro. E como eu tinha voltado a estudar, tudo, comecei. Aí eu percebi que eles tinham muito mais estudo do que eu, então eu precisava me igualar e continuei estudando. Aí fiz pós na Federal de Itajubá, hoje eu faço psicologia, faço pós em terapia cognitiva comportamental e eu fui evoluindo junto com os meus clientes e sempre atenta, né, no mercado de trabalho, tá? O que o mercado precisava de mim. Então, eu fui me qualificando conforme a necessidade. Fiz programação neurolinguística, fiz curso de executivo e coaching, de coaching profissional, tudo que era ligado à gestão de humanas, eu sempre me qualifiquei muito. E consegui, né, chegar até hoje aqui com 23 anos de carreira, né, podendo ajudar as pessoas, fiz minha redução de estômago. Quer dizer, comecei a fazer congressos, eu fui a primeira profissional no Vale do Paraíba a ter coragem de organizar um congresso para gestão de pessoas. Né? Já fiz 4 congressos, já trouxe até Rubinho Barrichello, Leandro Carnal, já trouxe excelentes nomes aí, né? Marcelo de Elias, que é um amigo pessoal meu, é um profissional sensacional, que é reconhecido como um dos principais palestrantes do Brasil e é aqui do Vale. Tá? Eu trouxe muitos profissionais bons para fazer palestras e eventos. Fiz um evento agora na pandemia, o primeiro congresso virtual do Vale do Paraíba. Então, sempre trazendo assim, assuntos de recursos humanos que pudesse ser interessante para os profissionais. Sim. E com isso fui fazendo o meu nome.
né? Então, sempre preocupada em ajudar o profissional a se encontrar no mercado de trabalho. E você já deixou uma dica logo de início, né, que é o seguinte, ficar antenada com o que o mercado está precisando. Então, você atuou ali a premissa do marketing, que é identificar ou criar uma necessidade do mercado. Você foi altamente marqueteira. Sim, e eu nem sabia que eu era uma headhunter. Eu achava que eu fazia recrutamento e seleção. Um dia, vendo uma novela, e tinha um headhunter na novela, eu falei assim, nossa, mas é isso que eu faço. Aí, ingenuamente, eu fui assinar como headhunter, né? E depois disso, meu nome estourou no mercado, né? Que eu sou praticamente a primeira headhunter do Vale do Paraíba. Ai, que chique, né? Que legal! Não sei, 23 anos de mercado, 34 de carreira, né? Pioneira, empreendedora, visionária, merece. E me mantive, né? O importante é você se manter com o seu nome no mercado de trabalho. Isso. São 23 anos aí que meu nome tem a solidez de mercado, né? As pessoas, quando elas falam Ângela Lima, elas falam em confiança, em conhecimento. Isso para mim é muito importante. É um valor que, transparência, é um valor que é muito importante para mim dentro da minha carreira. Eu só trago pessoas aqui nesse nível. Esse programa só entrevista gente inteligente, interessante, que máximo. Vamos então dizer para as pessoas, né, o que significa então headhunter. O headhunter, né, na tradução, é o caçador de cabeças. Então ele é aquele profissional que, quando a indústria precisa, ela busca para encontrar a cerejinha do bolo, aquele profissional difícil de encontrar no mercado de trabalho. Então o headhunter, ele faz esse trabalho. Junto com o hunter, a gente faz o job hunter. O job hunter é o profissional que caça vagas para quem está desempregado. Então é o que trabalha do lado de cá, né? Então, do lado de cá da mesa. É aquele profissional que está em busca de uma recolocação. Então nós, como job hunters, fazemos assessoria, preparamos ele para o mercado de trabalho, colocamos as atualizações do mercado de trabalho e o ajudamos a buscar essa vaga, para que ele consiga ser recolocado. Não é só fazer a ponte, é dar esse suporte comportamental, coisa e tal para ele. O headhunter e o job hunter geralmente é o mesmo profissional que trabalha dos dois lados. Se a empresa quer me contratar, eu cobro da empresa. Se é o candidato que me contrata, eu cobro do candidato a orientação de carreira e o apoio à recolocação. Olha, que legal! E você já quer então entrar nos tipos de contratação? Então já faz parte, não faz? Daquela próxima pergunta, sim. Que são as diferenças dentro do mundo das contratações, do processo seletivo, é isso, né? Sim. Então tem o headhunter, o job hunter, o tech recruiter, o talent acquisition, esses nomes todos em inglês, né? Tem o recrutador, tem o selecionador, cada um tem uma função nesse universo. Geralmente o recrutador é aquele profissional em início de carreira, né? Hoje muitas máquinas estão fazendo essa função, mais nem tanto o ser humano, de triar. Ele tria os melhores currículos, porque para cada vaga nós recebemos cerca de 300 currículos. Uma vaga divulgada, 300 currículos. Em qualquer profissão? Em qualquer profissão. Nossa. Então, para você triar, né, os currículos que realmente têm a ver com a vaga, você precisa de um recrutador ou de uma máquina que faça essa primeira triagem para você. Então, é o recrutador. O selecionador é aquele que, após a triagem, né, atração, recrutamento e seleção, ele vai fazer a seleção. Aí o selecionador faz as entrevistas, aplica testes psicológicos ou de personalidade. O selecionador, ele faz também a dinâmica de grupo, se for necessário, dependendo do cargo, se faz dinâmica de grupo. Ele também pode fazer hoje uma entrevista virtual, analisar vídeo currículo, que são coisas novas que estão entrando no mercado. Mas ele faz isso mais a nível de agência de empregos, tá? Ele é mais um profissional ali intermediador. Aí tem os talents, que são geralmente, eles trabalham na indústria, no programa de carreira. Então ele já contrata pessoas focadas dentro do programa de carreira dentro da empresa. Ele tem essa visão da empresa para o mercado de trabalho. Entendi. Então ele cuida da atração, muitas vezes ele intermedia o recrutamento, tá? Até ele chegar na seleção. Aí para cada perfil de vaga, né, das vagas mais operacionais aos executivos, tem um processo seletivo definido. Mas o talent, ele faz essa atração de talentos. O recruiter, ele trabalha mais na área de TI. O recruiter, ele faz mais a parte de tecnologia da informação. Então, ele é um profissional mais antenado com o mercado de trabalho na área de
de telecomunicações, de TI, de informática de uma forma geral. E ele não se preocupa tanto com o comportamental da entrevista, ele se preocupa mais com o foco técnico. Perfeito. É que é próprio da área da tecnologia da informação, né? Por isso que tem muito essa transição de turnover, de troca de profissionais dentro do TI, porque eles não observam efetivamente a contratação por comportamento. Sim, deveria, né? Sim. Aí tem o job, o Headhunter, né, que faz essa parte que eu já expliquei inicialmente, que é quando a empresa precisa de candidatos mais executivos, de nível analista para cima, nós já trabalhamos, principalmente em vagas mais difíceis. Eu sempre tive essa impressão de que o Headhunter ele vai atrás, a diferença do RH, por exemplo, de qualquer empresa, é que o Headhunter ele vai atrás de pessoas com perfil muito específico ou de profissões raras de se encontrar, enquanto o RH ele vai ali no geralzão, é isso? No início no início a gente contratava mais gerentes, mais executivos. Tá? Aí quando nós começamos a fazer o Job Hunter, nós começamos também a procurar de nível analista para cima. Porque aí o termo se popularizou, né? E aí esses profissionais começaram a nos procurar também. Aí se o profissional nos procura, a gente não vai falar não para ele. Lógico, né? Quando um profissional mais da área operacional me procura, eu oriento ele que é melhor ele procurar uma agência de empregos. Porque é a agência de empregos que mantém essas vagas, as vagas operacionais. Então é melhor procurar a agência. Certo. Agora, de nível, assim, se tem uma faculdade, se tem uma pós-graduação, se já está num nível de analista, se trabalha na área administrativa, é mais fácil de a gente ajudar na recolocação. Perfeito, muito bom. A gente vai pro próximo bloco, tá? A gente já volta. Ô Ângela, quais são os tipos de profissionais mais difíceis de encontrar? Olha, hoje
são mais os profissionais que realmente entendem de seres humanos, tá? Que estão antenados com a diversidade, que entendem o que é inclusão. Tá? Não é nem um tipo de cargo, mas é um tipo de perfil. Não é nem competência técnica. Não, é competência humana. É comportamental, né? A competência comportamental, os soft skills e os soft skill e inner skill, que estão muito ligados ao comportamento e ao cognitivo do ser humano. Então, pessoas que realmente estão conectadas em entender o outro, em compreender o outro, em trabalhar o ser humano um a um, né, fazer a gestão um a um. É muito difícil de encontrar pessoas que estão, assim, comprometidas com o ser humano dentro da empresa, com a liderança ou com autogestão. As pessoas estão com a inteligência emocional muito baixa no pós-pandemia. Eu costumo falar. Já era, né, Ângela? Sim, mas agora estamos com estresse pós-traumático, né? Porque foram 2 anos reclusos, sem convivência. Então as pessoas estão muito nervosas, com o desemprego batendo na porta. E as informações chegando de um jeito muito temeroso, colocando medo nas pessoas. Se houve uma coisa aqui, depois se houve uma outra lá, não sabem quem acreditar, né? Sim, o que aconteceu no início da pandemia é que todo mundo ficou histérico e todo mundo começou a querer estudar. Só que estudaram muitas competências técnicas e esqueceram que ele é um ser biopsicossocial. Que ele precisava desenvolver o lado de humanas deles também. Sim. Muitas pessoas quiseram ressignificar o que era uma pandemia, e muitos ressignificaram como um castigo, porque não estavam sendo bonzinhos, e com isso atrapalhou o desenvolvimento. Sim. Porque quando a gente carrega uma culpa, você não evolui em nada. E isso hoje está sendo reflexo no mercado de trabalho. Agora, tecnicamente, quem entende de dados, quem consegue interpretar dados e transformar dados em informação, também está ganhando dinheiro. O mercado também está difícil de encontrar. Está difícil de encontrar também. Então são duas vertentes opostas, mas que quando juntas elas transformam assim imensamente o profissional e o futuro profissional dele. Que interessante, olha só. Você falou da pandemia, né? Quando começou aquilo lá, eu escolhi dois caminhos, eu escolhi um caminho. Eu tinha 2 opções, ou eu vou surtar, ou eu vou estudar. Mas eu não fui estudar o técnico, eu fui estudar o emocional. Meditação, códigos Grabovoi, fiz um monte de coisa onde eu tive a ideia de fazer a temporada Oráculos Terapias e me tornei terapeuta. Porque é isso, porque eu fui assessora de eventos durante 10 anos e eu entendi que se eu investisse só na técnica, só em cursos técnicos, isso não ia me agregar tanto quanto se eu cuidasse do meu emocional. Você já deve ter, você já organizou, então se acontece uns perrengues que não é técnica, não é o que está no cronograma que vai te salvar, é o como você está espiritualmente naquele momento para resolver aquele BO, né? Sim. Então faz todo sentido mesmo, eu procurei o caminho certo, então. Sim, e hoje a psicologia, ela enxerga o espiritual, então hoje, antes nós falávamos que você era um ser biopsicossocial. Hoje, com a psicologia positiva, você é um ser biopsicossocial e espiritual. Claro. A fé é fundamental em qualquer cenário de sucesso. Sim. Outra dica para você importante. Que interessante. E muito interessante, uma headhunter que a gente pensa que vai falar só do currículo, falar sobre essas novas competências mesmo que tem que andar juntas, porque eu sempre falo que um profissional é a extensão do pessoal. Não tem como você ser uma pessoa honesta e um profissional desonesto. A minha mesa fala muito, conta, se você é uma coisa aqui, você vai ser lá. Sim, nós não deixamos o pessoal em casa e leva só o eu profissional. Eu nunca acreditei nisso, quando a pessoa falava, você está brigado, não sei o quê, deixa em casa. Mas como? Está comigo, sou eu, não tem como separar, né? Você pode, né? Não, agora não vou chorar, vou me manter aqui bem, que eu tenho que atender um cliente, mas é a mesma pessoa. Sim, você pode ter ética e respeito, né? Mas suas crenças, os seus valores, você carrega com você. Você carrega. E isso é fruto, isso aparece no seu trabalho final, né? Legal, né, gente? Quais são as que estão entrando em extinção? As profissões? Bom, aquelas que a máquina está substituindo, né? Então, tem muitas profissões que vão desaparecer, né? Por exemplo, ou vão ficar com poucos cargos. Por exemplo, com a indústria 4.0. Uma indústria que tem 100 engenheiros, ela vai ter só um. É só aquele que vai operar a máquina na produção final. Então, o direito, né? O direito é uma profissão do futuro que vai ser substituída também. Sério?
dizem, né? Eu não fui lá nos Estados Unidos ver, mas dizem que nos Estados Unidos já começou esse processo. Então, são profissões. Eu até recomendo o livro 21 lições para o século XXI. O autor, né, o Yuval Harari, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele fala sobre o futuro das profissões. Olha. E ele tem, assim, excelentes cases, visão diferente. Os maiores governantes do mundo, eles consultam ele para ver o futuro do emprego. E ele fala muito sobre os inúteis, né, do futuro. As pessoas que não vão conseguir se adaptar. Tem do presente também, muitos. Pessoas que não vão se adaptar. Né? Nossa. Então, falando em uma profissão do futuro que vai acabar, é o taxista, é o Uber, com os carros sem motoristas, para que vai já se precisar? existe já, né? Está chegando no Brasil agora os caminhões elétricos, né? Os caminhões movidos a energia. Então, são já o ligado a etanol e a combustíveis fósseis a tendência é em 30, 50 anos aí desaparecer. Então, né, como é que vão ficar os mecânicos desses caminhões? Vão ter que se adaptar, né, à área tecnológica, a novos tipos de combustíveis ou de energia, né? Nossa, então, gente, tem que ser rápido, 30, 50 anos, gente. Rápido, tem que ser. Meus filhos vão estar vivos hoje, quando a gente procura um soldador, um torneiro, um caldeireiro, já são profissões assim que são super difíceis de encontrar. Já não se encontra mais profissionais para essas profissões. Então, eu sei de uma empresa em Taubaté que contratou outro dia um soldador de 60 anos. E ela já tinha um soldador de 70 e poucos. Quer dizer que são profissões que estão desaparecendo, que tem muito pouco profissional no mercado de trabalho. Já tem as aeronáuticas que já automatizaram a solda. A solda é feita por máquinas, né? E com muito mais precisão que o ser humano. Sim. Então, são profissões que a gente tem que começar a observar, né? E ver também qual é o reflexo disso no mercado de trabalho. Sim. Como que está a recolocação para as pessoas acima dos 40? Olha, eu sempre tive profissionais acima de 40, desde o início da minha carreira, porque eles eram profissionais mais capacitados, né? O que está acontecendo é que o mercado está começando a enxergar esses profissionais. Que bom. O ser humano está começando a ser valorizado, principalmente depois que foi substituída a idade da aposentadoria. E o profissional também, ele já começou a perceber que ele tem que estar qualificado, que ele não pode mais parar de estudar. Sim. Então, o profissional que aprende, desaprende, reaprende a todo momento, ele não fica sem recolocação. Agora, o profissional que já é demitido de um cargo com mais de 40 anos e já tem a crença de que ele não vai ser contratado porque ele tem mais de 40 anos, ele já cria uma barreira para a recolocação. Olha, mas eu tenho excelentes cases aí de empresas que estão valorizando profissionais mais velhos. Tem uma aeronáutica que contratou uma profissional de RH recentemente, com mais de 50. Que legal. Inclusive, essa mesma aeronáutica, ela contratou um senhor de 72 anos e teve problemas com o seguro na hora de fazer o seguro dele. Que a gente nem pensa nesses problemas, né? Eu achei incrível, eu até levei essa profissional para eu conversar com ela sobre esse assunto. Tem uma farmacêutica que contratou uma 50 a mais, que era minha cliente, inclusive recentemente, que saiu de uma automotiva, de uma montadora e era super atualizada em supply chain, em logística e está lá fazendo o maior sucesso. Que legal. Então nós temos muitos cases, muitas histórias de profissionais com 40 a mais, com 50 a mais, se recolocando aí no mercado de trabalho. Com salário compatível para o pós-pandemia, porque no pós-pandemia o salário caiu aí 30%. Mas assim, são profissionais sensacionais, assim, com currículos excelentes, que não pararam de estudar. É importante a gente dar essa dica. Se você parar de estudar, você está fora do mercado. E que foram resilientes, né? Que precisavam. Eu estou com uma profissional da área de segurança da informação, que ela é uma 50 a mais. Ela é sensacional, ela é toda tatuada, toda para frente, cuida muito do corpo, sabe? E ela está aí no mercado de trabalho, eu estou fazendo o outplacement dela. Está fazendo o quê? O outplacement. O que é isso? O outplacement é quando a indústria contrata você para recolocar o profissional que ela demitiu. Ela demitiu, mas ela tem uma consideração muito forte por esse profissional.
e ela sabe que ele precisa ser recolocado com urgência. Então ela contrata uma empresa que faça toda essa transição de carreira junto com ele, ou transição de cargo, né, de empresa. E aí eu estou auxiliando essa profissional, assim, e é apaixonante ver o quanto de conhecimento ela tem, o quanto ela é inteligente, e não faltam mais entrevistas. E é o que você falou, né, são dois lados, né, da mesma forma que a própria empresa está olhando não só o cara crachá, né, está olhando toda a inteligência emocional dessa pessoa, né, a pessoa também tem que se qualificar, né? Sim. Então, uniu. Então, que bom que o mercado entendeu isso, né? E outra, acima dos 50, nós já passamos da fase, nós que já estou com 40, quase 43, nós já passamos da fase de se aventurar, de largar o emprego por qualquer coisa, né? Já estamos com filho, meu filho já estão adolescentes, então aqueles perrengues lá atrás de ter que faltar no trabalho com criança pequena, não acontece mais. E a maturidade, né, Ângela? Ser complacente, ser mais calmo, ser mais resiliente, né? Sim, tudo com uma inteligência isso emocional mais lapidada. Isso só agrega para a empresa mesmo, ainda mais se for liderar pessoas. Agrega. Inclusive eu fui contratada pela Conexão TID recentemente para apoiar eles num processo de treinamento para uma indústria que ia receber os 50 a mais e que estavam querendo se preparar para isso. Ah, que legal! Nossa, foi sensacional, respeito, né? O respeito pelo profissional que está entrando. Que massa! E foi uma troca muito interessante, sabe? E estão lá já com os profissionais 50 a mais, muito bem recepcionados, né? E assessorados por uma empresa que se preocupa em prepará-los, né? Isso foi muito bom. Muito bom. Vamos para o nosso próximo bloco, a gente já volta. Ô, Ângela, no outro bloco você disse que pós-pandemia os salários
né, caiu 30%. Para isso acontecer, as empresas têm que demitir essas pessoas, contratar outras com salário menor, ou pode manter o profissional e baixar o salário? Não, não pode baixar o salário. Não pode, né? O que as empresas fizeram foram, no momento de sufoco, elas demitiram, né, e depois readequaram os salários. Aí readequaram, né, talvez readequaram cargos também. E recontrataram essas pessoas. Contrataram outras e essas foram para o mercado de trabalho, foram recolocadas em outras empresas já com salário menor. Entendi. Mas o interessante é a flexibilidade do profissional de entender que o mercado, por exemplo, ele trabalhou 10 anos numa empresa, então ele construiu aquele salário, ele não chegou lá com aquele salário. E quando ele está no mercado de trabalho, ele entende que ele vai ter que recomeçar, que é uma outra empresa, que é uma outra realidade do país, um outro cenário. Sim. Então ele é flexível e adaptável a essa mudança. São duas características também muito importantes hoje no pós-pandemia: flexibilidade e velocidade para adaptação. Quanto mais rápido você consegue se adaptar, mais chances você tem de ficar no mercado de trabalho. Isso está rolando? Está acontecendo? Tá acontecendo. Mas voltando lá nos inúteis do... Nos inúteis. A empresa, as grandes empresas mundiais, né, elas já estão destinando verbas para testes de como manter essas pessoas focadas em propósito, em religião ou em diversão, que seja através dos games, até mesmo durante a pandemia eu testei, eu fiquei lá no Instagram, acho que eu entrei para dar uma olhadinha e quando eu vi tinha passado 3 horas e eu estava ali olhando as coisas. Aí eu me lembrei dos livros e me lembrei disso, de quanto que eles testam, né, a nossa atenção com coisas. Algumas coisas são interessantes, mas muitas são inúteis. A maioria. Né, para ver como é que eles vão dominar a nossa mente, né, quando nós não tivermos nada para fazer. Eu me lembrei de Matrix, eu me lembrei de várias coisas, né? De como manter o ser humano, porque é propenso de nós, seres humanos, sermos 50% bons e 50% maus. Yin Yang. Né? E a mente desabitada pode ser habitada por inúmeros assuntos. Sim. E pode aumentar a crueldade, a violência. Então as grandes nações já estão estudando. Que legal isso! É muito futurista, né? Mas é muito interessante saber que eles, em Israel, estava tentando me lembrar o nome do país. Lá eles são sempre à frente, né? É impressionante. É sensacional. Sensacional. E eles estão testando já com religiosos fanáticos. Tem um grupo de religiosos deles que são as mulheres que trabalham para eles poderem ficar orando, fazendo as orações deles. E eles já estão remunerando essas famílias com esses impostos para testar como que é essa realidade. Então já tem muitos países dando a nossa própria Bolsa Família, né? A nossa própria... Que agora é Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil mudou o nome. Mudou o nome. Já são formas de remuneração para ajudar os mais carentes, isso é muito bom, quando não há outra forma de ajudar. Mas nós vemos que os países que conseguiram crescer e se desenvolver foram países que investiram na educação. Sim. Então, se o nosso país começar a ter esse feeling e começar a investir em educação, com certeza nós vamos ter aí menos inúteis no mercado de trabalho. Sim. E esses inúteis, eles geram despesa. Não gera contribuição, né? Sim. E gera o que você falou, mais problema, mais maldade. Não que eles queiram ficar inúteis, muitas vezes eles não têm acesso à informação. Então, gerar esse acesso à informação, fora da realidade só de São Paulo, né? Porque aqui nós vivemos numa realidade privilegiada, mas em todos os cantos do nosso país, né? Estudar cada realidade, através, seja da psicologia social, seja da antropologia, da filosofia, de qual área você quiser, da engenharia, até se for engenharia social também, para que consiga ver essa realidade do profissional em todas as partes do nosso país e consiga gerar formas de eles terem renda, de eles se estudarem, de se atualizarem, para que a gente continue com a nossa movimentação profissional em qualquer parte. Sim, é isso mesmo. Tem uma geração que você comentou, que é a geração ageless, falei certo? Sim, a geração ageless. O que é?
A geração Ediliz, ela me deixa motivada. É a minha geração. São os 50 a mais, né? Principalmente começaram a observar que as mulheres 50 a mais, elas começaram a se revoltar com o padrão de moda, de beleza, o padrão de profissão, né? O padrão de vó. Então elas começavam, e são as mesmas mulheres que se revoltaram lá em 1970, né? Na entrada de 80 ali, onde a mulher começou com faça amor, não faça guerra, as que seguiram a onda hippie, né? Sim. E são mulheres que mudaram um cenário brasileiro, não só brasileiro, é um movimento mundial, mas que passaram a gritar, olha, eu estou aqui, eu não sou mais uma vovozinha, eu não tenho, porque eu tenho 50 anos ou mais, eu não faço crochê, tá? Eu não faço tricô, eu gosto de tecnologia, eu gosto de Excel, de Power BI, eu gosto de estar inteirada, de estar integrada. Quando eu chego numa loja, eu sou aquela que vou e escolho roupas modernas. Uso os meus shortinhos, faço as minhas tatuagens se eu quiser. Sim, né? São mulheres que começaram, né, a falar hello. Né? Eu não quero viver num mundo onde eu vou ser denegrida ou eu vou desaparecer do mercado de trabalho, porque eu tenho 50 anos. Porque a sensação é essa, tá? A sensação é, você lembra daquelas TVs antigas que tinha aquele porção de quadradinhos e iam desaparecendo as imagens? São clusters, né? A gente tem a sensação de que a gente está sendo deletado do mercado de trabalho, que a gente está sendo deletado da vida como um todo. Porque me diz qual é, na nossa região, uma balada que tenha para 40 a mais? Não tem. Nova Era. São José a minha mãe frequenta muito. Mas é uma balada mesmo? É uma balada com baile, direito a baile e tudo. Gente, não é? Coloca aqui quem conhece o Nova Era. Inclusive, se eu tinha menos de 30, só podia entrar acima dos 35 ou 40. Jovem não entrava. Mas, ok, é uma balada. É uma balada. Muito pouco. E outra. E quem não gosta daquele tipo de dança, não tem outro lugar. Há 50 anos que gosta de música eletrônica. Onde vai? Não tem. Eu até brincava com meu filho que quando eu fizesse 50 anos, eu queria uma rave. Porque ele é DJ. Eu te levo. Ele é DJ, sabe? Eu falei assim, mas eu quero uma rave para 50 a mais. Isso. Né? Nem que tenha sofás pra gente sentar. Tem enfermaria pra gente tomar soro pra aguentar lá 36 horas. Mas quando eu ia nas raves, eu sempre gostei de rave, eu via muita gente acima dos 40, dos 50. Por quê? Porque lá era um lugar que não se tem crítica, julgamento. Nossa, olha aquela senhora, nossa, tá dando certinho, nossa, porque lá é um mundo mais livre. Então, quando você for lá, você vai ver um monte de gente diferente. Então, elas se sentiam bem lá. Que a mulher 50 a mais, o homem 50 a mais não tem o direito de viver. Eu não sei também. Gente, não tem mais homem. Claro, né? Corpo é corpo, mas é difícil a gente ver o barrigudinho hoje em dia. O homem 50 é lá, o meu marido mesmo, ele é super trincado. Ele cuida, vai na academia todo dia. Que legal. Né? Quer dizer, não existe mais esse homem. O conceito está mudando, mas também por quê? Porque a gente aprendeu. Eu sou o tipo de pessoa que ouvia na minha época que faça sua vida até os 40, depois dos 40 já era. Gente, olha que terror psicológico, né? Tipo, puta, 40, então morri, vou fazer o que mais? Não sirvo pra nada. Aí mexe com a autoestima, aí a pessoa, vou procurar emprego pra quê? Eu não vou encontrar. E é incrível que agora, né, a psicologia, ela localizou uma segunda adolescência, que é dos 45 aos 65 anos, que é quando o corpo se prepara para a velhice. E você tem a oportunidade de criar o seu corpo, né? De ver o que você quer. Então, chama-se envelhecência. Envelhecência? Gente, eu tinha ouvido falar. É a segunda adolescência. E nós temos a chance aqui de, na adolescência... Mas o comportamento também é adolescente? Nós temos hormônios que entram em fase de mudanças. Né? A mulher, principalmente com a menopausa, ela altera muitos hormônios no corpo dela. O estrogênio, que é um hormônio que nós carregamos, ele começa a baixar. Então, vem os calorões. E quando a mulher faz exercício físico diariamente, ela atenua muito esse calor. Então, tem muitas formas de a gente cuidar, né, do corpo, da mente, do espírito, do biopsicossocial e espiritual nessa fase. E ter uma qualidade de vida muito melhor. Tem as reposições com hormônios bioidênticos hoje, que está sendo muito falado. Então, a mulher, ela tem a chance hoje, né, com toda a tecnologia, com toda a inovação que veio para o mercado, de escolher a aparência que ela quer ter, de escolher o corpo que ela quer ter. Claro que isso custa dinheiro, mas nós temos a opção de pelo menos tentar. Né? E de ela estar mais saudável, de ela ter uma qualidade de vida muito melhor.
E aí, claro, maturidade, experiência, resiliência, rapidamente o mercado absorve tudo que ele precisa, uma pessoa ponderada, Sim. não estourada, não impulsiva, já fez as besteiras lá atrás, hoje não mais. Sim, isso é primordial. E o homem também, né? Que o homem legal. tem andropausa, mas ele também hoje, ele é requerido no mercado de trabalho. Olha quantos profissionais com mais de 60 até que eu te falei hoje. Então é igual, tanto homem quanto mulher, Sim. nessa faixa etária estão se tendo a mesma oportunidade. Se eles estiverem prontos para isso, sim. Prontos emocionalmente e tecnicamente. E biologicamente E também. biologicamente, e Porque espiritualmente, tudo. Porque após os 65, há muita história de demência por falta de B12 e de vitamina D. Então, quando a pessoa relaxa de cuidar do biológico, né, do corpo dela, ela pode desenvolver doenças. Sim. Então, se ela estiver ali alerta e ela tiver um controle, tudo bem, eu não tenho dinheiro. Mas há postos de saúde, há PAMOS, onde você pode procurar e fazer exames simples. Sim. E pode se cuidar, no mínimo, que é a reposição de vitaminas, de proteínas, Sim. de sais minerais. E se manter ativa, né? Quantas pessoas a gente conhece aí que tem coisa, a pessoa que tem quase 90 anos, ele tem sonhos, Ângela. Que lindo ouvir o Cláudio falando. Ele é um empresário, não vou dizer as empresas aqui, mas um empresário grande, ele tem 90 anos e ele fala, eu tenho sonhos, e os sonhos dele não são pequenos, não, são grandes. Ele fala, se eu parar, todo mundo fala para eu parar para viajar, mas se eu parar eu vou morrer. E morre de depressão. Pra ele é porque para ele e ele, você olha, Ângela, magrinho, bonitinho, sabe, assim, ativo, cabeça boa, porque não parou. Eu vou fazer 52 esse ano e estou me formando em psicologia com 52. Olha, porque eu já fiz um planejamento de carreira que eu não vou me aposentar, eu não quero parar de trabalhar. Então eu vou começar a atender como psicóloga assim que eu me formar. Também, fora a orientação de carreira, eu vou trabalhar como psicóloga. Que massa. E já estou fazendo a pós junto, porque eu já tenho outras faculdades, né? Eu estou fazendo a pós junto para quando eu terminar a minha faculdade já ter uma especialização em terapia cognitiva comportamental. Quer dizer, isso é um planejamento de carreira. Então eu já me preparei para isso. E pensa se eu vou parar de estudar. 52 anos e a gente ali com 30, com 20... né? Quanta gente aí abandonando a própria vida. E sou PCD. Eu tenho 2 cirurgias na coluna. Né? O meu carro é de PCD. E pensa se eu consigo ficar parada. Não consigo, né? Eu vou sentir dorzinha, né? Até hoje é dorzinha, depois das cirurgias. Sentada ou trabalhando, ou ativa. Então que eu sinta a dorzinha lá trabalhando. Isso aí, que legal. Vamos então para o nosso último bloco, tá? Vamos. A gente já volta. Ângela, vamos falar dos mitos e verdades da profissão. Toda profissão tem, né? Tem. E muita gente acaba acreditando que eu nunca gostei daquilo. Eu ouvi dizer que, isso acaba com a reputação de uma pessoa, de um produto, de um serviço, por conta do ouvir dizer, né? Quais são os mitos da profissão de headhunter? Olha, né, você falou do eu ouvi dizer, eu me lembrei do eu acho, né? Acho que mata qualquer um falar eu acho. Meu pai dizia que quem acha não né? sabe. Meu pai falava assim. O meu também. Mas é verdade, quando eu acredito, fica mais forte, né? Que aí é uma crença sua e você consegue defender. Agora os mitos, né? O mito de que o RH não te escolheu, tá? Não é o RH que escolhe,
né, quem escolhe é o gestor. O gestor da vaga, ele passa um perfil para o RH de competências técnicas que você tem que ter para o cargo, né, o cargo que tem que ter, não é você. Competências comportamentais que são inerentes ao cargo e competências cognitivas também, de responsabilidade de tomar decisão e várias outras cognições que nós temos no neocórtex, que é a área do nosso cérebro onde toma decisões. Tá? Então, o selecionador, ele pega esse perfil de vaga e ele vai buscar no mercado profissionais que tenham esse perfil. Aí depois a gente vai entrar nas dicas de currículos, que é como você atrair o selecionador. Né? Tem que colocar aquilo que ele quer ver no seu currículo e que seja verdade também, não dá para mentir. Então, o mito de que o RH que contrata, né, é um mito forte. Não é o RH que contrata e não é o RH que despede. Tá? É o RH que faz a intermediação dessas áreas. Geralmente quem faz a dispensa, quem escolhe a pessoa que vai ser dispensada e a pessoa que vai ser contratada é o gestor da vaga. Tá? Então, esse é um mito muito forte. Tá? Um mito de que se eu for mandado embora, deprecia meu currículo. Tá? Não deprecia seu currículo. Né? Se você foi mandado embora ou se você pediu demissão, né, depende muito do ângulo da vaga e do momento que a gente está passando. Tá? Então, não acho que você vai ser menosprezado porque você foi demitido. Tá? O mito que o RH faz perguntas sobre os seus pontos fracos ou pontos de melhorias para te eliminar. É um mito. Muitas vezes eu quero saber dos seus pontos fracos para ver se você tem autoconhecimento, se você tem autoconhecimento e autoconsciência e proatividade em querer melhorar. Tá? E principalmente, se você já mapeou seus pontos fracos e você está fazendo alguma coisa para melhorar, quer dizer, se você tem resultados. Então é muito importante você colocar isso, né, na hora que o selecionador perguntar, olha, você tem pontos fracos? Tenho, todos nós temos, nós estamos em constante evolução. Mas o que você já fez e que resultado você já teve para melhorar isso? É mais importante do que seu ponto de melhoria. Claro. Tá? Então é um ponto também que as pessoas têm, e a selecionadora vai perguntar, a questão salarial é um mito, eu tenho que pedir o menor salário para ser contratado. Aquelas perguntas, qual é a sua pretensão salarial? E você está necessitando do dinheiro, do trabalho, você joga menos. Para ver se é contratado, então é mito? É a lei de oferta e de procura, né? Se você vê que tem muita gente procurando a vaga, você vai achar que você tem que pedir menos. Mas não é isso, você tem que pedir de acordo com a complexidade do cargo que você vai atuar, de acordo com o que o mercado está pedindo aí, que está uma referência de mercado, né, e a responsabilidade que você vai ter nesse cargo. São 3 pilares, então, é uma formação de preço, a demanda e a responsabilidade. Sim, é uma formação de preço. Que a maioria tem dificuldade de botar preço. Eu fui autônomo durante 10 anos, eu tinha tanto... E difícil colocar preço. Você tem que comparar com o que o mercado está trabalhando hoje, com que as pessoas que estão no mesmo nível que você está ganhando, né? O nível da empresa também, né? Se é uma empresa de pequeno porte, grande porte, médio porte, se é uma multinacional, tudo que a vaga está pedindo, quais são os diferenciais competitivos que você tem. Isso, seus valores, isso. Sim, para você formar esse preço. Então, legal. Então, não é mito botar, não coloque abaixo. Não coloque abaixo, porque a empresa tem um plano de cargos e salários. Exatamente. Ela já sabe quanto ela vai pagar, né? Sim, ela só quer saber se você está dentro. Exatamente. É mito ou verdade vai denigrir a minha imagem se eu processar a empresa? Então, no processo, eu vou ter dificuldade de encontrar outro emprego. Como é isso? Sim. Se você processou, isso é a minha opinião, tá? Não é uma opinião das empresas. O meu modo de ver é que se você processou a empresa uma vez, porque foi cometida uma injustiça com você, tá? Tudo bem. Agora, se toda empresa que você entra, você coloca na justiça depois, aí o problema é você, não é a empresa. Isso é fácil encontrar. Você coloca lá o nome completo no Google, aparece tudo que ela está envolvido ali no Juris, não sei das quantas lá, Juris Brasil, sei lá, não é? Então é muito importante você saber que se você está usando isso para benefício próprio, sem uma justificativa real, pode prejudicar sim. Tá? Agora, se você teve razão e foi uma única vez em 5 empregos, isso não denigre. Aí não denigre. Perfeito, muito bem. E dicas? Acabou os mitos? Acho que sim. E dicas para quem aí... Vamos falar para o jovem
o primeiro emprego, ai, é tão difícil. Eu lembro que eu ia nas entrevistas, precisa de experiência. Um dia eu falei assim, mas como que eu vou ter experiência se ninguém me dá experiência? Aí eu consegui a vaga, porque a moça falou, tá certo. É um mito e é uma crença também, e é uma dica, porque todo mundo consegue, tá? Ninguém fica sem um emprego pro resto da vida. Então, assim, você tem que ver em você, no jovem, né? O que que você tem que as pessoas recomendam? O que que o professor vivia elogiando você na sala de aula? Né? E trabalhar isso na busca da sua recolocação. É que nós passamos por um mercado muito tempo em que o mercado falou para o jovem, você tem que trabalhar e estudar no seu sonho. E muitas vezes o sonho dele não tem a ver com a realidade da região onde ele mora, ou com a realidade da profissão, né, em relação à faixa salarial que ele quer, ou o que a família tem como renda. Tá? Então você vai e você quer fazer moda lá em São Paulo, mas você pertence a uma família de baixa renda aqui. E moda é algo que só para você fazer o desfile quando você se forma, você precisa ir no mínimo de 10 mil reais. Nossa. Então como é que você vai se formar? Pois é. E depois, tem na sua região vagas para modistas? Você quer trabalhar com arquitetura, ótimo, é uma profissão linda. Mas você precisa de um investimento na sua carreira para você decolar. Ou você quer trabalhar com arte, ou você quer ser artista, né? Ou repórter mesmo, né? Tem na sua região empresas que comportam o número de profissionais que saem para o mercado de trabalho versus as vagas. Então tudo isso você tem que observar. Eu lembro, uns 10 anos atrás, que era telecomunicações. Todo mundo queria fazer telecom. E depois a nossa região não tinha vaga suficiente para todas essas pessoas que queriam trabalhar. Então, né, você tem que, quando você iniciar a sua carreira, passar por uma orientação de carreira, um teste vocacional, um teste de aptidão, para que você seja direcionado sim para a área que você gosta. Mas primeiro fazer aquilo que eu sempre falo para os meus filhos, né? Primeiro faz o que dá dinheiro, né? Dentro daquilo que você gosta. Isso. Para depois você fazer o que você ama. Isso, porque aí o que te dá dinheiro banca o que você ama. Sim, aí você pode, né, escolher. Você falou um ponto muito interessante. Lá atrás a gente ouvia muito isso de sonho. É sair, é pegar o sonho e trazer para a realidade, né? Ficar só sonhando também. Tudo isso que você falou não vai chegar. Tem que ter um pouco de pragmatismo aí, sim, né? Para poder senão você não chega. Outra coisa, né? Eles falam assim, investe num plano B, tá na moda, agora você tem um plano B. Mas se você não conseguiu nem concluir o seu plano A, como é que você vai investir no seu plano B? Então, eu sempre reforço, aquilo que você é bom, se torna melhor ainda. Se você é bom em matemática, ou se o seu filho é bom em matemática, tinha um autor que falava muito disso, investe em professor de matemática, né? Não vai investir em professor de história. História, ele passando com 6, 7, está ótimo. A minha filha sempre foi muito comunicativa. E ela chegava em casa, ela tirava 8 na prova, as amigas tiravam 10, ela chorava. Falava, Fernanda, quando você crescer, você vai ser gestora desses que tiram 10. E hoje ela é realmente gestora desses que tiram 10. O Bill Gates falou isso, né? Contratou aquele povo todo. Quem? O Bill Gates, ele contou alguma coisa que eu li, que esse povo tudo agora, que eram os bombozão, que tirava 10 na faculdade, tudo trabalha pra mim, ele falou. A realidade, o Leonardo mesmo, né? Dizem, né? Eu não vi essa entrevista, que o filho dele queria parar de estudar, mas o filho dele podia parar de estudar. Né? Ele falou assim, tudo bem, filho, para de estudar. Né? E hoje o menino está ganhando muito dinheiro com a música, mas é a realidade do Leonardo. Ele podia bancar isso para o filho. Agora, e a sua realidade? O que seus pais podem bancar? O que você pode estudar, né? A princípio, para você ganhar dinheiro? Precisa fazer uma faculdade? Não, primeiro se torna um excelente técnico. É um mito também, não é? Que tem que fazer faculdade para ganhar dinheiro. Hoje em dia, não é? Sim, primeiro se torna um excelente técnico, ver as suas competências, os seus valores, ver aonde você quer chegar, e depois que você for um excelente técnico, aí sim, você direciona a sua faculdade para a sua carreira. Foi o que eu fiz. Aí você consegue crescer profissionalmente. Mas se você já faz a graduação, a pós-graduação, a hora que o selecionador olhar seu currículo, vai falar, nossa, ele tem muito estudo para ser um técnico. Aí você não é nenhuma coisa nem outra. Exato, aconteceu com uma amiga minha. Ela fez faculdade na FAAP, quando ela estava aqui em São José, aí emendou no pós, no mestrado, no doutorado, só ficou estudando. Quando ela foi para o mercado, ele falou que não conseguia emprego, porque ela era muito, e outros falavam assim, você não tem prática, você só tem teoria, não me interessa. Um baita de um currículo, assim, teórico.
Sim, aí ou ela vai para a área acadêmica e está muito concorrida, todo mundo quer ser professor hoje em dia, ou você vai se submeter a bolsas, né? E bolsas geralmente de mestrado e doutorado paga muito pouco, é muito pouco reconhecida no nosso país. Né? E aí é a hora que a gente perde as nossos potenciais profissionais lá para o mercado do exterior. Então essa dica que você deu muito boa, tipo, estuda, mas aplica, estuda, pratica. Até, de repente você estuda e fala, não gostei, não quero, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Sim. E aí dá tempo de fazer outra coisa. E muitas vezes o jovem, né, ele se forma no primeiro emprego, na primeira faculdade, lá fez o técnico, e aí ele percebe que não é aquela área que ele quer. Gente, é só o primeiro quilômetro da carreira que está rodado. Você ainda tem 25 anos, 24 anos, você quer mudar? Dá tempo, dá para mudar até com 50. Olha quantos empreendedores que a gente tem aí que com 50 anos fizeram sucesso. O dono do McDonald's mesmo, né? Lá, o que iniciou o McDonald's, que comprou a marca do McDonald's, foi com 52 anos, se eu não me engano, que ele iniciou a marca. Mas a educação continuada, se você vê o filme, ele ia de um lado a outro, né? Que inicialmente ele expandia a marca do McDonald's, ele não era o dono da marca. E ele ia ouvindo áudios naquela época de autoajuda, né, na área dele, entre uma viagem e outra. Ele colocava na fita cassete e ia ouvindo. Quer dizer, ele ia aprendendo durante a viagem. Aquele negócio que eu te falei no início. Aprender, desaprender e reaprender a todo momento. E se o jovem achar, voltando ao jovem, que ele escolheu a profissão errada, conclui o curso que você iniciou. Não abandona, faltam 6 meses, pelo amor de Deus. De abandonar, né? Conclui, porque aquilo vai servir. Vai servir. Né? Se você fez uma engenharia de produção e você resolveu que agora você não quer mais trabalhar na indústria, a base racional da engenharia de produção, a visão de gestão, vai te ajudar para ir para uma outra área. Então, conclui a faculdade, respira, trabalha na área para ver se realmente você não gosta, e aí você pode se programar para uma outra faculdade, porque você não vai poder parar de estudar nunca mais. Sim. Eu estou com 52 anos e já estou pesquisando o que eu vou fazer daqui a um ano. Porque 2 anos sem estudar, você fica indisponível para o mercado de trabalho. Com a tecnologia avançando hoje em dia, você tem que estar sempre mantendo os seus estudos. E aí você vai ter que decidir mesmo se você vai fazer outra faculdade, se você vai fazer uma pós, se você vai fazer um MBA. Então, respira, escolhe e calma. Nessa hora, procura uma orientadora de carreira, reinicia o seu teste vocacional e muda. Dá tempo, sempre dá tempo. Sempre dá tempo, basta querer mesmo. Muito bom. O jovem que não tem dinheiro para estudar, hoje com a internet, né? Tem tanto CBER, tanto curso também, não tem? De graça? Tem faculdade, inclusive a Univesp está com várias graduações gratuitas, tá? E no estado de São Paulo todo. Univesp? Para Taubaté são 300 vagas, tá? Guarulhos tem, Cruzeiro tem, Pinda, todas as cidades do Vale do Paraíba tem. Que legal. As cidades do Vale do Paraíba do estado de São Paulo, né? Porque o Vale do Paraíba vai até a região sul-fluminense. Tem vagas para a Univesp, são cursos de graduação em engenharia de produção, e engenharia de informática, se eu não me engano. Aí tem as áreas para professor, que é pedagogia, matemática, física, se eu não me engano, biologia. Tudo de graça? Tudo de graça. Amém. E tudo à distância, vai no polo uma vez por semana. Fora isso, nós temos as que legal, FATECs. vai aparecer aqui o site, entra lá, dá uma olhada. O Univesp é muito interessante. Sai com certificação do Centro Paula Souza, que é bem reconhecido no estado de São Paulo. Só estuda quem não quer, Ângela. As FATECs de Pinda, tem cursos sensacionais de Pindamonhangaba, sabe? E geralmente poucos alunos. Tem um curso de inovação, e empreendedorismo e inovação, algo assim. De graça também? De graça, na FATEC de Pinda. A FATEC de Taubaté tem cursos na área de tecnologia da informação. A de Pinda também a de São José dos Campos, muito reconhecida. Tem logística em São José dos Campos, tem vários cursos bons. E as pessoas não prestam vestibular, não correm atrás, tá? Então... Tá fadado a serem os inúteis, que você falou daqui a uns anos atrás. 2050 tá aí, ó, rapidinho. Então tem sim, tá? Para quem quer ir se atualizar no mercado de trabalho. Que legal. E isso não é só para os jovens não, tá? Pode entrar a qualquer momento. Qualquer pessoa, qualquer idade. A minha faculdade de psicologia, mais de 50% são pessoas 40 a mais.
Que legal. E são os mais resilientes, os que estão indo até o final do curso. Geralmente. Então tem sim mercado de trabalho sempre, basta Que você maravilha. querer. E os cursos de graça, né? Tem muito aí na internet. Tanto tutorial aí no YouTube. Quem não quer fazer faculdade, estuda, faz as coisas, outras coisas, né? Tanta coisa legal para fazer, cursos técnicos rápidos, né? Muito bom. Mais alguma coisa para falar? Dica importante? Olha, eu quero deixar uma mensagem Por aqui, favor. tá? Se a pessoa está desempregada, se ela está em busca de recolocação, se ela está em transição de carreira, ninguém fica desempregado para sempre. Pensa sempre nisso, né? É só um período. Mantenha sua educação continuada em dia, inteligência emocional, faça atividades de fé, de crenças, né? Tudo aquilo que você acredita, faça. Procure amigos, procure network, se inscreva no LinkedIn, busque vagas de emprego, que é só um período. Você vai voltar para o mercado de trabalho mais cedo ou mais tarde. Tenha foco que você se recoloca. E quer mais cedo? Contrata a Ângela, né? Porque o profissional pode contratar você ou a empresa, né? Pode me contratar também. Aí eu tenho mais de 7 mil profissionais já impactados com a minha ajuda profissional. Tem 12 mil horas de atendimento. Já sou considerada, a partir de 10 mil horas, considerada especialista na área. Então, eu já sou considerada especialista. Me procura, em qualquer rede social, eu estou aí como angelaw.lima. Tá? Me procura que vai ser um prazer poder ajudar a voltar para o mercado de trabalho. Que maravilha. Nossa, muito grata pela sua entrevista, pelo seu conhecimento. Gente, olha, adorei. Fica aí a dica para você, né? Entrar em contato com ela. Entrar no seu LinkedIn, tem bastante material lá, né? Tem material gratuito para quem não pode contratar. Tem muito artigo escrito lá sobre como fazer um currículo, sobre como o marketing social, como se comportar numa entrevista, como fazer um vídeo currículo. Tem todas as dicas. Que legal! Ó, é só você querer. E agora eu vou te dar um presente. Um presente pra mim. Adoro. Então abra. Assim, adoro. Um oferecimento da Brenda Artes personalizadas. Olha, gente, você coleciona? Coleciono. Que legal. Maravilhoso. Tá Obrigado. Espero que use, que goste. Vou usar sim, vou usar nas minhas lives também. Isso. Fazer Faça propaganda, por favor. Obrigado. A Brenda Artes personalizada tá dando de presente pra você. E aí eu tenho que falar, essa aqui, ela faz a um preço de R$35 porque é preta. Olha que e essa linda. branca 25. Dá pra estampar o que você quiser nela. Legal, né? Muito bom. Para as empresas dar de final de ano de presente, aniversário, enfim. E muito bem feita, né? E ela fala que não é qualquer caneca não, que não aguenta o calor da impressão, tem que ser uma caneca específica. Sim, tá muito bem feita. Maravilha. Gente, é isso, espero que tenham gostado. Sugestões de novos temas, manda pra mim, tá aparecendo aqui minhas redes sociais, meu e-mail, tá? Dúvidas, pergunta pra mim também que eu direciono pra você, né? Caso façam aqui. E espero você no próximo sábado às 11 da noite. Segue a gente, curte a gente, se inscreve, é de graça, tá bom? Um beijo, tchau. Tchau.